versículo 6. Precisamos, irmãos, discernir o modo, o tempo em que estamos vivendo. Discernir espiritualmente, que eu estou falando, e entender o que Deus está fazendo no meio da igreja. Quando acreditamos no avivamento, nós temos que responder por esse avivamento. E eu quero saber de vocês, quantos acreditam no avivamento no Brasil? Quantos, levantem a mão, quem é aqueles que acreditam no avivamento do Brasil? Mas para esse avivamento acontecer, depende de cada um de nós. Para o avivamento acontecer no todo, depende de mim, depende de cada um de vocês. Por isso que, mesmo com temor, com medo, eu vim. Porque se eu acredito no avivamento, eu tenho que fazer por onde esse avivamento chegar, que é proclamando a palavra do Senhor. Para que o ID do Senhor venha se concretizar em todos os lugares. Onde eu estiver, onde cada um de nós, a gente venha estar, a gente tem que fazer de tudo para que a imagem do Senhor venha transparecer, não somente com palavras, mas com atitudes. Com atitudes em todos os lugares, em todos os ambientes que a gente estiver. Nós temos que pregar o Evangelho de todas as maneiras. O Senhor está trabalhando em nossos corações. E eu acredito, eu creio nesse trabalhar do Senhor no coração de cada um. Eu acredito, eu tenho fé que o Senhor está transformando cada coração, independente do coração que estiver, independente de onde a pessoa esteja, se ela está dentro da igreja ou não. Eu tenho fé que Deus está trabalhando nos nossos corações. Eu queria que vocês também abrissem a Bíblia em Marcos capítulo 5, versículo 21 em diante. Nós vamos passear um pouquinho pela palavra. Marcos capítulo 5, versículo 21 em diante. Glória a Deus, aleluia. Deus, que o Senhor venha falar, Deus, através dessa palavra, Senhor, que o Senhor venha revelar essa palavra, Deus, nos nossos corações, Deus, que o Senhor venha transformar o nosso interior, em nome de Jesus. Marcos 5, 21 fala: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos teus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo com uma hemorragia. Ela padecera muito sobre os cuidados de vários médicos e gastava tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Respondeu seus discípulos: vê a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles.
não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com eles. E entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônicos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém. Aqui fala de um homem chamado Jairo, que procurou Jesus para ir até a sua filha para curar. Jairo era chefe da sinagoga. Ele era um homem extremamente religioso. E ele pediu que Jesus fosse até a casa dele para curar a sua filha. Mas no meio do caminho, quando Jesus foi, uma mulher que tinha 12 anos sofrendo com fluxo de sangue. Essa mulher na Bíblia representa quem nos dias de hoje? A igreja. Ela representa a igreja do Senhor. E o que me chamou a atenção desse estudo foi que eu vi de uma maneira diferente. Eu vi aqui como se a gente estivesse profeticamente falando, lendo a palavra e vendo duas gerações. Eu enxerguei aqui duas gerações. Como assim? Temos uma menina de 12 anos e uma mulher que tinha 12 anos sofrendo com fluxo de sangue. Sofrendo muitas dores. Uma mulher com fluxo de sangue onde ela se sentia completamente rejeitada pela sociedade naquela época. E aqui, meus irmãos, fala sobre duas gerações. Um Deus está levantando e o outro Deus está curando. A geração da mulher do fluxo de sangue, Deus está curando. E a menina, Deus está levantando. Então aqui significa duas gerações completamente diferentes. Marcos capítulo 5 me sinaliza duas gerações. A geração dos líderes, dos pastores, dos ministros, dos anciões que Jesus está curando. E a geração dos jovens, dos adolescentes, dos novos na fé, Jesus está levantando. Vocês estão conseguindo entender? São duas gerações completamente diferentes. Jesus primeiro cura a antiga geração para depois levantar a nova geração. Porque muitos só tiveram líderes, mas não tiveram pais espirituais. Então, por esse motivo, que Jesus primeiro tem que curar a antiga geração, que são os líderes, aqueles que estão sempre aqui na frente das igrejas, fazendo a obra, mas que infelizmente não tiveram um amadurecimento, não tiveram pais espirituais para poder fazer com que eles venham realmente ser a imagem e semelhança. E vieram a crescer de uma maneira completamente ferida. Por isso que eu estou falando que ela representa os antigos, as pessoas que são mais velhas na fé. A diferença de uma para a outra é que a nova geração tem líderes, tem pastores
que são pais espirituais que intercedem por essa geração, por eles, pelos novos na fé, pelos adolescentes, pelos jovens. Se lermos a Bíblia profeticamente, iremos entender dessa maneira. Vamos aprender a ler a Bíblia profeticamente. Vamos ler não como uma história antiga do passado, mas ler a Bíblia profeticamente e enxergar como nos tempos futuros, como o que o Senhor está trazendo para a nossa realidade, como uma resposta de Deus para nossas vidas, para que a gente venha avançar, como um direcionamento. É dessa maneira que nós temos que ler a Bíblia. A Bíblia é um livro de realidades. Tudo que você lê na Bíblia, lê apontando para os próximos dias. Onde era a doença da mulher do fluxo de sangue? Era no ventre. No ventre significa que ela não gerava mais. A antiga geração não gerava, não estava mais gerando. Ela representa uma igreja ferida que não pode gerar mais. Uma igreja que está cansada com todas as lutas, sem forças para avançar, porque já padeceu no meio da multidão, já padeceu no meio das mãos daqueles que não tiveram estrutura para discipular, vamos dizer assim, para instruir. Infelizmente, tem líderes que não geram mais e se sentem completamente rejeitados. Existem vários exemplos de líderes, de pastores que colocam atrações nos cultos para poder atrair pessoas. Isso é um exemplo Isso é um exemplo assim, eu não quero falar nenhuma palavra errada, mas isso é um exemplo errado do que temos que fazer, porque quem atrai as vidas é Jesus. Não são atrações, não é cantor diferente, não é uma atração, porque aqui o altar do Senhor não é show. E essa maneira é uma maneira completamente errada de ganhar vidas, porque essas vidas não se fortalecem diante do Senhor. É um momento passageiro que depois de pouco tempo, sem ele ser alicerçado, discipulado, sem uma instrução verdadeira da palavra, essa vida sai da igreja e não é firmada nos princípios de Deus. Outros estão feridos e eles preferiram largar o chamado dele. É um outro tipo de líderes e pastores que existe, infelizmente, na sociedade. Outros líderes e pastores estão se desviando. Muitos eu conheço que se desviaram dos caminhos do Senhor. Outros líderes e pastores estão se suicidando. Muitos você tem visto que estão se matando. Eu pesquisei na internet e eu vi que tem 71% dos pastores, dos líderes, estão completamente esgotados fisicamente e emocionalmente e não estão conseguindo mais vencer. Vocês estão conseguindo entender a antiga geração, a mulher do fluxo de sangue que não está mais conseguindo gerar, estão conseguindo ter uma visão profética dessa palavra na sociedade, na antiga geração? Eu achei isso muito triste. Eu fiquei completamente desesperada quando eu comecei a analisar, porque eu vejo muitos pastores que não estão tendo sabedoria nas suas palavras e estão se afundando. Em vez de gerar vidas, estão trazendo maldição, problemas para dentro da igreja, então acabam se matando. Isso não é uma coisa distante, isso é uma coisa que vocês estão vendo na televisão. Estão vendo, infelizmente. Eu louvo a Deus porque o Espírito Santo ele tem intercedido na vida de muitos pastores, e eu creio que eu não vou ver mais isso acontecer no Brasil. Eu creio que isso não vai mais acontecer na sociedade, independente se for no Brasil ou não. Eu creio que o Senhor, que o Espírito Santo está intercedendo no coração desses líderes, no coração desses pastores, para que isso não aconteça mais. Eu estava vendo um pastor bem conhecido nos Estados Unidos. Ele, jovem, 30 anos, tinha 3 filhos pequenininhos. Ele abandonou o ministério e se matou. Simplesmente se matou.
E ninguém da família imaginou que isso iria acontecer, ninguém da igreja imaginou, ninguém entendeu. E isso aconteceu. Porque são pessoas doentes, são pastores que infelizmente não tiveram pais espirituais que intercederam pela vida deles. São pastores que não tiveram discernimento espiritual para isso. Eu não sei porque Deus me fez falar sobre uma palavra referente à antiga geração e à nova geração. Eu não sei porquê, porque assim, eu vim de um congresso que fala sobre fogo, que fala sobre queimar, sobre o amor de Deus. Mas essa palavra de hoje, de Marcos capítulo 5, queimou tanto no meu coração que me impediu de falar sobre outra coisa. Mas essa palavra, queridos, não é somente para pastores em si, quem tem um título, mas é para todos aqueles que se sentem impedidos de frutificar diante do Senhor, que se sentem cansados, que se sentem desanimados, abatidos, que se sentem que estão sem frutificar diante de Deus, sem gerar. É por isso que eu estou falando essa palavra aqui. Eu espero que vocês estejam com os ouvidos atentos a discernir a palavra que o Senhor quer falar no meio da igreja. Em nome de Jesus. Eu acredito no poder da palavra de Deus. E a mulher do fluxo de sangue, que representa essa geração, quando viu Jesus passando, ela disse: se eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Profeticamente falando, essa mulher nos dias de hoje é uma igreja que quer voltar para a Bíblia. É uma igreja que quer voltar para Jesus. É uma igreja de pessoas que estão completamente desesperadas, querendo ser curado, mas não sabe como fazer. É uma igreja que precisa acordar, mas muitas vezes se sentem encurraladas, se sentem presas mesmo. Inclusive, eu tive essa semana, já umas 2 semanas, Deus ministrou no meu coração sobre uma pessoa que eu olhava para a face da pessoa e eu via ela dentro de uma gaiola presa. E o meu coração doía, que eu só fazia chorar diante de Deus, desesperada, querendo falar com a pessoa, mas a pessoa não tem nenhuma intimidade comigo. E eu, meu Deus, como é que eu vou falar tudo que eu estou vendo? Sabe quando você vê uma pessoa completamente arrasada, sem motivo nenhum, a pessoa vem para a casa do Senhor e você olha para a pessoa e vê completamente esbagaçada? Eu estava vendo isso. E eu comecei a interceder pela vida da pessoa, saí, fui e comecei a interceder. No próximo culto a pessoa veio novamente. E eu continuei vendo a mesma coisa e aquilo me queimando por dentro. E aí eu soube que a pessoa ia embora, eu falei, não, eu preciso falar, porque se está ainda queimando no meu coração é porque eu preciso conversar com a pessoa. E a pessoa estava completamente acabada por dentro. Isso foi uma das que Deus me mostrou, fora as pessoas que estão aí no mundo e que você não tem acesso a elas. Mas se você orar, se você pedir a Deus para Deus mostrar o coração, mostrar a necessidade da humanidade, eu tenho certeza que vocês vão enxergar isso e vão começar a interceder. Vamos clamar ao Senhor esse espírito intercessor nos nossos corações, no nosso meio. Independente se você conhece a pessoa ou não, vamos ter esse desejo de interceder pelas pessoas, para que não tenha necessidade do mal acontecer, de uma morte acontecer, mas que a gente venha realmente representar a vida. Porque Deus é vida e a palavra de Deus é vida e habita dentro de nós. E nós precisamos expressar essa vida em todos os aspectos e em todos os momentos, não somente dentro da igreja. Não podemos mais ficar parada. Deus está realmente queimando no nosso coração o desejo de avançar, o desespero assim de avançar. Deus está clamando na vida daqueles que tiram um momento de oração. Deus está clamando desesperadamente que a gente venha orar, interceder pela vida dos irmãos, pela vida da igreja. Porque, como eu disse, o avivamento começa dentro de nós. Não adianta a gente orar pelo Brasil se a gente não mudar. Se a gente não trabalhar isso no nosso interior e deixar Deus quebrantar o nosso coração.
Profeticamente falando, essa mulher nos dias de hoje é uma igreja que quer voltar para a Bíblia, que quer voltar para Jesus, que está gritando por Jesus. Eu quero voltar a queimar. A igreja grita. Essa geração está gritando por Jesus. Essa geração quer voltar para a palavra, voltar para o avivamento. Eu não quero mais coisas ungidas, como teve uma fase da antiga geração que era óleo ungido, que era lenço ungido, papel ungido, tudo ungido para poder receber uma bênção. Uma geração que ia para a igreja atrás de bênçãos, mas não ia para a igreja para entender o seu Criador, para desejar o seu Criador, para entender que ela já é filha e que ela já tem as bênçãos. É uma geração completamente distorcida da palavra de Deus, porque não tinha discernimento espiritual. Eu não quero mais as coisas ungidas. É uma geração que grita, eu quero Jesus. É uma geração que grita, eu quero Jesus. Eu só quero ver Jesus. É uma geração desesperada por Jesus, desesperada por avivamento. Sabe por que eu estou falando isso? Porque um pouco que eu comecei a orar. Eu falo do congresso porque foi o último momento, né, que eu tive, assim, que foi bastante impactante. E a gente clamava o tempo todo que queria queimar, que queria queimar. E em pouco tempo, estava todos queimando pelo Senhor. Em pouco tempo, ou seja, Deus não está esperando de você um sacrifício. Ele só quer que vocês abram o seu coração diante dele e comecem a clamar, a queimar, clamar por queimar diante do Senhor, desejar. Ele na verdade, o Espírito Santo, Jesus tem tanta pressa para o avivamento acontecer dentro de você, dentro de mim, que só basta você abrir a boca um pouquinho. Se você tirar 5 minutos e começar a orar, a louvar, tirar o seu momento ali com Deus, eu tenho certeza que Deus vai começar a queimar no seu coração o desejo de buscar Ele. Só precisa de um posicionamento. Só precisa de um empurrãozinho assim que você vá. Eu tenho certeza que vocês vão começar a queimar. Porque o Senhor tem pressa desse avivamento nas nossas vidas. Está na hora de voltarmos para a palavra. Desejar ter revelações através da intimidade com o nosso Pai. Se não lermos a palavra, não teremos revelações. Se não lermos a palavra, não tem como você ter revelação. A revelação é uma ação do Espírito que transforma a informação em compreensão. E essa palavra solta de dentro para fora e começa a transbordar nas suas atitudes. A palavra do Senhor, ela é revelada quando, aliás, você tem uma revelação quando você lê a palavra. Então não adianta você dizer que você quer conhecer o Senhor se você não se voltar para a palavra. Por isso que o inimigo tem agido na vida de muitos da igreja, no meio do seu povo, com preguiça espiritual. Por isso que muitos têm sido vazios. Por quê? Porque não estão lendo a palavra. Não tem a revelação da palavra. E a compreensão dessa palavra só vem quando você se dispõe a entrar no seu quarto, fechar a porta e começar ali, seu momento com Deus. E a palavra começa a fluir. A palavra começa a fluir no seu interior. A palavra começa a soltar nos seus olhos e na sua mente. Você começa a ter a revelação daquela palavra. É algo que eu posso até dizer, a palavra é mágico, porque você tenta explicar e você não consegue. Você lê ali o tempo todo, mas quando você começa a buscar o Senhor e abrir o seu coração, o discernimento da palavra vem assim do nada. E você começa a viajar ali naquela palavra e Deus, e o seu coração, na verdade, começa a se quebrantar diante dessa palavra. E você começa a praticar o quê? Essa palavra. Por quê? Porque você teve a revelação. Deus que tocou. Foi Deus que colocou esse entendimento. Exemplo, a palavra foi revelada para mim. Por mais que eu tente passar essa palavra para vocês, é totalmente diferente do que Deus passou para mim.
Porque cada um tem que ter esse momento com Deus. É pessoal, é íntimo. Deus é um Deus de relacionamento. E Ele quer ter esse relacionamento com todos, não é somente comigo. Isso aqui que eu estou fazendo é um passo para essa geração vir e pregar a palavra também. Isso daqui não é somente para pastores, para líderes. Isso daqui é para todos vocês que estão sentados. Porque aqui é um lugar, é a casa do Senhor, de compartilhar a palavra. De você ser revelado por essa palavra, deixar Deus transformar e você fluir como um corpo de Cristo. E compartilhar essa palavra. É isso que Deus quer. A casa do Senhor é para isso. A casa do Senhor é para a gente compartilhar e viver essa palavra. A casa do Senhor é para a gente adorar a Deus juntos, é interceder juntos. É um momento de intercessão, é um momento de comunhão. E o momento de comunhão não é somente com o pastor pregando e vocês no banco recebendo. A palavra do Senhor é para ter a liberdade, fluir livremente em todos, na vida de todos, sem exceção. Porque todos Deus quer usar. Cada um aqui tem uma vida diferente, tem uma história, tem um ministério diferente. Cada um aqui tem um momento em que Deus vai falar totalmente diferente. A palavra que Deus fala para mim, para a Jeane, Deus vai falar a mesma palavra, mas vai revelar na vida dela de uma maneira completamente diferente. E que eu tenho certeza que se ela abrir a boca e falar, eu vou ser edificada de uma maneira dobrada. Porque a unção que está na vida dela vai vir e vai passar para a igreja. E todos vão poder ser cheios ali, na vida de um. Daqui a pouco vai ser cheio na vida de outro. E todo mundo vai fluir em unidade, em um só espírito. Isso é igreja. Isso é unidade. Isso é fluir na palavra de Deus. É você em casa estudar a palavra, viver essa palavra e compartilhar a palavra do Senhor com as pessoas ao seu redor. Amém? Então não se sintam que essa palavra não é para você. Essa palavra é para todos. Todos é para funcionar. A revelação, eu vou falar mais uma vez. A revelação é a ação do Espírito que transforma a informação em compreensão. A igreja precisa queimar por Jesus. A igreja precisa queimar por Jesus. O que atraiu Moisés para o deserto foi o quê? Foi uma árvore queimando. Precisamos ser atraídos para queimar por Jesus. Precisamos deixar Jesus atrair os nossos corações. Precisamos deixar de olhar para as circunstâncias, para as pessoas e voltar a queimar, olhar somente para Jesus. A igreja precisa se posicionar. A mulher do fluxo de sangue se posicionou diante de uma multidão. Quando ela disse: mestre, foi eu que te toquei. Ela assumiu publicamente. Ela era uma pessoa que não podia nem andar ao redor ali da multidão, mas ela foi lá, independente da vergonha dela, ela foi, ela assumiu, ela se posicionou e falou: mestre, foi eu que te toquei. Jesus disse: mulher, a tua fé te curou, te salvou. Eu creio que Jesus está curando essa geração publicamente. Porque tenho visto muitos líderes, eu tenho visto muitos pastores que estão rasgando o coração. E quando abrem a boca, o Senhor está falando através deles. Eu vejo aqui, eu estava até comentando com Jéssica. Ela estava comentando comigo no culto. Olha, a pastora tá falando, mas dá para perceber que Deus está falando assim de uma maneira tão sobrenatural que ela nem... Acho que nem ela mesma sabe o que ela está falando. Quando ela vê, a boca dela já sai assim, já está fluindo, 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 fluindo. E isso não é somente aqui não, queridos. Pela misericórdia, pela graça do Senhor, Deus tem usado a pastora e usado aqueles que estão aqui. Não somente, eu falei a pastora porque foi o que a gente acabou de comentar no domingo. Mas isso é na vida de muitos aqui dentro. Porque eu tenho visto as pessoas orando, buscando. Mas eu também tenho visto muitos. Eu tenho como referencial na minha vida
pastor Luciano Subirá, Judá Bertelli, tem Luiz Hermínio. Eu sou apaixonada por eles. Eu sempre ouço as ministrações e sou impactada. E dá para perceber que são revelações do Senhor mesmo. Que assim, com a sabedoria humana não dá para entender. Mas quando você se dispõe a entender diante do Senhor, você percebe que é uma revelação, porque o Espírito Santo testifica, né, no seu coração que é uma revelação de Deus. E assim Deus quer fazer no meio de toda a igreja. Eu creio que Jesus está curando essa geração publicamente, porque eu tenho visto muitos líderes e pastores que estão rasgando o coração. Os cultos têm sido diferentes, com palavras reveladas que queimam em nossos corações e tem gerado mudanças verdadeiras no meio de nós. E isso também é um ponto muito assim muito importante, porque quando a palavra é revelada, ela gera transformação. Quando a palavra é verdadeira, que queima no nosso interior, gera transformação. Não tem como você mais ser o mesmo. Não tem como você ser o mesmo. Quando Deus revela a palavra em seu coração, você, por mais que você tente, você não consegue. Você não consegue. Voltando para a vida de Jairo, vamos imaginar agora como está a cabeça de Jairo. Chefe da sinagoga, um homem completamente religioso. Jairo sabia que Jesus não poderia mais entrar na casa dele. Por quê? Porque Jesus foi tocado por uma mulher impura, imunda. E naquela época existia uma lei onde quem tocar em uma mulher imunda, você iria se tornar uma pessoa imunda. E Jairo, como chefe da sinagoga, teve que engolir essa religiosidade e levar Jesus até a casa dele, se ele quisesse que a filha dele fosse curada. A nova geração não está sendo levantada por meio de uma religião. Ela está sendo levantada por meio de uma intimidade. De uma intimidade com Deus. Essa geração não está sendo levantada por meio de emoção, de emoções, e sim por intimidade com Deus. Os íntimos é que recebem todos os segredos de Deus. Salmo 25:14. Os segredos de Deus são revelados na vida daqueles que o temem. Essa nova geração está sendo levantada por intimidade com Deus. Não é por religiosidade, não é por debaixo de leis, de doutrinas, de homens. É por intimidade, porque está sendo gerado no quarto, está sendo gerado ali a pessoa sozinha buscando a Deus. E Deus revelando a palavra e a pessoa anotando a palavra. E pregando a palavra, e vivendo a palavra no trabalho, e vivendo a palavra dentro de casa, que é o lugar mais importante. Porque se você em casa é santo, meu irmão, você vai ser santo agora em todo lugar. Porque o lugar de maior prova é dentro de casa. É o lugar que você mostra que você realmente é firme. É firme. E glória a Deus por isso, né? É um mistério, mas... Amém. A nova geração não está sendo levantada por meio de religião, de religiosidade, mas sim por meio da intimidade. A palavra de Deus não pode ser mais uma opção na vida das pessoas. A palavra de Deus não pode ser uma opção. Um exemplo, quando eu estiver triste, eu vou abrir aqui a palavra e vou ver qual é a palavra que Deus tem para mim. Aquela caixinha de promessas, que você abre e vê qual é a palavra que Deus tem para mim hoje. Vou meditar nessa palavra. Não é isso. A palavra de Deus não funciona dessa maneira. Não pode ser mais uma opção nas nossas vidas. Deus está nos organizando, queridos, por dentro, para nós crescermos dentro primeiro. Muitos podem até achar que você não está crescendo coisa nenhuma. Porque antigamente, primeiro era por fora para depois vir para dentro, né? Primeiro você amostrava, primeiro você era líder, primeiro você era consagrado para depois você ser treinado. Mas hoje não é assim mais não, viu? Hoje a nova geração primeiro é trabalhado por dentro. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Aliás, sabe o que eu tenho entendido? Que quando você é escolhido por Deus, que eu creio que aqui todos são em nome de Jesus, você é treinado sem você até querer.
Você é treinado até sem querer. Sabe por quê? Porque você passa por uma prova, você passa por uma situação e você só sai daquela situação quando você aprende a confiar em Deus. Quando você aprende aquilo que Deus quer te mostrar. Então pare de ser teimoso. Pare de ser teimoso, porque muitas vezes Deus está falando ali o que é para você fazer e você finge que não ouve. Mas você é filho. E um pai não abandona o filho. Um pai não deixa de ensinar o filho porque o filho está sendo rebelde. O pai vai ensinar o filho até ele aprender. Até ele aprender. E ele vai se levantar. Em nome de Jesus, receba essa palavra do Senhor na vida de vocês. E eu recebo na minha também, viu? Eu recebo na minha vida também. Então Deus está nos organizando por dentro para podermos crescer e ser alinhados e gerar um verdadeiro evangelho. Um evangelho completamente genuíno. A igreja não irá se movimentar mais por alma, por sentimentos. Eu acho que temos que fazer isso. Eu acho que temos que fazer aquilo. Eu estou sentindo, Raquel, de fazer isso. A igreja não tem que se movimentar por alma. A igreja tem que dobrar os joelhos, orar. Antes de fazer qualquer coisa, tem que interceder. Dentro de casa, com os irmãos. Intercessão. Gemidos de intercessão. Intercessão, discernimento espiritual, palavra revelada, visão espiritual aberta. Isso tudo você só encontra se você mergulhar na presença do Senhor e deixar Deus falar no seu interior. Deixar Deus queimar no seu interior. Eu aprendi, não quero mais parar. Senhor, eu quero queimar por Ti. Eu quero queimar. Outra coisa também, peça ao Senhor que Deus coloque amor no seu coração. Amor no seu coração. E a melhor maneira de você treinar esse amor, sabe como é? Você cuidando daqueles que você nem conhece. É você cuidando das pessoas, das vidas. Isso é amor. É você independente da pessoa, independente do que ela esteja fazendo com você, você aprender a amar ela. Isso é também uma maneira de você praticar o evangelho genuíno. Amém? Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? Amém. A igreja não irá mais se movimentar em nome de Jesus por alma. Iremos ser cheios e guiados somente pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, hoje, nossos olhos estarão abertos para isso. Em nome de Jesus. Para pararmos de agir como pedintes. Ler a palavra como pedintes. Mas iremos usar a palavra como uma espada que separa a alma do Espírito. Nós iremos usar a palavra como intercessora, como profética, uma palavra profética, como eu disse. Vamos agora voltar, vamos parar de ler a palavra como uma pessoa, como se fosse uma história bíblica lá do passado. Mas vamos ler a palavra profeticamente, tentando entender o que é que o Espírito Santo quer revelar essa palavra para nossas vidas. Somos uma igreja guiada pelo Espírito. Então, nós iremos cantar, nós iremos ministrar, nós iremos dançar, guiados pelo Espírito. Antigamente eu entendia que quando dançava era somente guiado pela sua alma, para que a sua alma dançasse. Mas não. A sua alma e a sua carne vai ser guiada e governada pelo Espírito, porque ela é guiada pelo Espírito de Deus. Então quando você dançar, você vai ser guiado pelo Espírito, porque você vai dar um comando para a sua alma, você vai dar um comando para a sua carne, e ela vai se mover diante do que o Espírito Santo revelar para o teu espírito, e o seu espírito é que vai dar as coordenadas para a sua alma, para a sua carne. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para que possamos queimar em nosso interior, e a gente venha que nessa igreja venha se organizar pelos segredos de Deus, se organizar diante do que Deus tem realmente para a igreja. E eu volto para glorificar a Deus, porque eu lembro de uma reunião da liderança que a pastora fez, onde ela pegou alguns líderes e fez com que a gente tirasse ali aquele momento somente para orar, porque ela não queria seguir
ordens. Ela queria ser guiada pelo Senhor. Ela queria ser instruída pelo Espírito Santo. E eu lembro que Deus usou cada um ali naquele lugar. E Deus foi dizendo que Deus iria alinhar por tal coisa. E ali Deus deu uma palavra a outro, Deus deu uma palavra a outro, e foi gerando ali, o Ministério Casa do Oleiro. E eu tenho certeza que o Ministério Casa do Oleiro está sendo guiado, gerado pelo Senhor. Muitos podem não estar entendendo, mas eu tenho certeza. Por quê? Porque eu sei o Senhor, o Espírito Santo falou no meu coração. E quem é membro da Casa do Oleiro sabe, porque testifica no coração daqueles que oram, que nós estamos sendo gerados em intercessão. Nós estamos sendo gerados pelo avivamento. Estamos sendo gerados para queimar. Estamos sendo gerados, alinhados e guiados pelo Espírito de Deus. Hoje, muitos podem estar até sem entender o trabalhar do Deus na vida da Casa do Oleiro. Casa do Oleiro que eu falo é todos, a igreja em geral. Mas, como eu disse, a transformação primeiro vem de dentro para fora. A transformação vem de dentro para fora. Independente da quantidade de membros, independente de a igreja está parada, a igreja não está. O que adianta a igreja estar em movimento se dentro não estiver trabalhando? Então, para funcionar para fora, primeiro tem que funcionar aqui dentro. Então, se não estiver funcionando do jeito que nós queremos, é porque nós não estamos funcionando de dentro. Nós ainda não estamos deixando Deus agir como deveria. Então, que isso venha fazer uma reflexão, ter uma reflexão nas nossas vidas, de um momento de alinhamento, um momento em que vocês venham se levantar diante do Senhor. E caso alguém aqui, que eu estou vendo vários visitantes, não seja desse ministério, essa igreja continua, a palavra continua sendo para vocês. Porque vocês são a casa do Senhor. A igreja é o corpo, é a noiva de Cristo. Independente de onde você estiver, você tem que funcionar alinhado na palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser o seu alimento, independente de denominação, de placa denominacional. Então, que vocês venham se levantar também diante do Senhor para isso. E esquecer das pessoas, esquecer das vergonhas, como a mulher do fluxo de sangue, independente da podridão que as pessoas achavam que ela tinha, e que realmente, 12 anos nessa situação, ela foi e tocou na orla e ela foi curada. Ela se posicionou. Ela se posicionou independente das circunstâncias, das barreiras. Ela se levantou, ela foi e ela conseguiu a cura dela, porque ela se alinhou diante do Senhor. Que vocês vão se levantar agora. É uma palavra curta, mas eu tenho certeza que a palavra do Senhor, independente dos minutos, ela queima, ela transforma na vida daqueles que querem receber a palavra. Então, que vocês venham se levantar para que a gente venha estar orando agora, porque você faz parte dessa geração. E eu quero que vocês entendam e façam uma reflexão. Onde é que está o seu posicionamento? Você faz parte da geração que precisa ser curada? Ou você faz parte da geração que precisa ser levantada? Qual é a geração que você faz parte? Você faz parte da geração da mulher do fluxo de sangue, que estava cansada, que não gerava mais, que estava se sentindo abandonada? Ou você faz parte de uma geração que precisa se levantar diante do Senhor, se levantar diante do Senhor? Como você tem se sentido? Eu queria que você não tivesse medo de dizer para o Senhor, não para mim. Eu queria que vocês fechassem os olhos mesmo e tentassem ver. Pergunte, fale ao Senhor como é que vocês estão se sentindo hoje. Fale para Deus como é que você está agora. Eu sei que você veio aqui para ser alimentado